1 Crônicas, capítulo de número 4. Versículo de número 9. Achou? Diz: e foi Jabes mais ilustre do que os seus, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, porque dizendo, porquanto com dores dei a luz. Alguma coisa, irmãos, eu não creio que eu vou colocar e conjecturar, tá? Que a mãe de Jabes queria colocar esse nome nele, porque Jabes, a tradução é nascido com dores. Imagine, a pessoa vai lá para o parto, ai meu Deus, que eu sinta muita dor, Senhor. Já viu alguém falar isso? Não, Deus, que eu sinta dor, eu sinta... Não, eu não creio que esse nome seria o nome que Jabes poderia ter tido. Mas aquela circunstância que aconteceu, algo aconteceu ali, que fez que o parto fosse um parto dolorido, difícil. Naquela época não tinha a condição médica que temos hoje. Talvez a criança não estivesse encaixada ainda, não sei. Mas ela teve esse parto com dores. E ela coloca o nome de Jabes. Só que o nome, ele seguiria a vida da pessoa. Há situações e há circunstâncias, há momentos que às vezes nos marcam. Mas de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Há situações que nos machucam. E a pessoa ela vai trazendo. Às vezes um momento que você enfrentou, uma situação que você pode estar vivenciando hoje, às vezes de dor, às vezes de vergonha, às vezes de decepção, às vezes você foi traído, às vezes uma pessoa traiu a sua confiança, a sua fidelidade. E é por isso que quando nós olhamos para Jabes, nós percebemos que o início dele deve ter sido muito complicado. Porque o nome representava exatamente isso, com dores. Olha o com dores ali, imagina. Ô com dor, vem cá. Vem cá. Não sei, se fosse nos dias de hoje, talvez sofreria ali bullying, por exemplo. Tem coisa que não dá para falar, mas quantas vezes, às vezes pelo nome, a pessoa ela se sente ali, não se sente bem, às vezes pelo nome que ela recebeu. Quantas pessoas eu conheço, por exemplo, que ela tem um nome, mas ela se chama de outro nome. Ela não gosta daquele nome. Aquilo causa nela um constrangimento. Você pode ter vivido um momento na sua caminhada, na sua trajetória, que pode ter machucado você. Quando eu olho esse texto, nós vamos perceber uma coisa. Primeiro, Jabes não aceitou aquela situação. Pega a sua Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Livro de Romanos, capítulo de número 12, o versículo é o versículo de número 2. Pega aí na sua Bíblia. Olha o que diz: não vos conformeis com esse mundo. Irmãos, esse mundo, ele tem um método. Esse mundo, ele tem uma forma. Esse mundo, ele tem uma maneira de agir, de se portar. Eu não posso me conformar. Eu gosto da tradução que diz: não tomeis a forma desse mundo. Às vezes de pensar, às vezes de agir e às vezes de se comportar. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos que olhar para a Bíblia e perceber na palavra de Deus como eu devo me comportar. Esse mundo diz olho por olho, dente por dente. Eu estava num lugar, estava dentro do carro estacionado, aí uma pessoa, infelizmente as nossas vagas de estacionamento, às vezes você vai num lugar, às vezes você não consegue nem abrir a porta. Eu não sei se foi por maldade, mas eu estava dentro do carro, só via a pessoa do lado abrindo a porta. Pá! Mas a minha vontade, ela saiu e foi para lá. Qual era a vontade do homem natural? Era fazer o quê? A mesma coisa, abrir a porta do carro dela. Mas a Bíblia diz: não pagueis o mal com o mal.
Não, mas abriu, foi uma pancada no carro. Sabe quando a pessoa abre a porta assim e joga? E o carro era grande, pesado. Quando eu olhei, falei, misericórdia. Mas não pagueis o mal com o mal. Às vezes você pode falar alguma coisa. Poxa, vem cá, vem cá. Pá, pá, você gostou? Não, eu também não, então não faça do meu. Mas não pague o mal com o mal. Mas quantas vezes o homem natural quer agir assim? Quer se portar dessa maneira? Por isso, eu não posso tomar a forma desse mundo. Esse mundo caminha para o pecado, irmãos. Esse mundo, a Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4, que o diabo, ele cega o entendimento. O que é cegar o entendimento? A pessoa, ela perde, é como se ela tivesse cega. Você já teve essa experiência de você estar vendo o fim que vai dar, você está falando para a pessoa, mas ela não enxerga? Está cega. Por isso o diabo cega o entendimento, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. E a oração, ela abre os olhos. Por isso que Cristo é aquele que dissipa todas as trevas. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E o que transforma a vida do homem? A palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus enxertada no teu coração, ela muda a sua vida. A palavra do Senhor que vai sendo enxertada no nosso coração, ela vai nos mostrando aquilo que Jesus, ele nos deu por direito. Aquilo que Cristo no Calvário conquistou por nós. A pessoa diz assim, sem querer fazer alusão a ninguém, pastor, eu só quero louvar a Deus. Glória a Deus. Eu também vou louvar, mas eu quero tudo que Jesus tem para a minha vida, irmãos. Tudo que Cristo conquistou no Calvário, eu quero para a minha vida. Diga glória a Deus. Eu quero tudo que Jesus conquistou. Eu vou estar vivenciando algo, vou estar glorificando a Deus, vou estar louvando ao Senhor, vou estar engrandecendo a Jesus. Aí transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se pela palavra de Deus a minha vida não for transformada, eu não consigo entender que Jesus tem o melhor para mim. Que tudo aquilo que vem de Deus para a minha vida, tudo que Deus tem para mim é bom, é perfeito, é agradável. É o que Cristo tem para cada um de nós. Mas eu só entendo isso pela transformação da palavra de Deus. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos ver que Jabes, ele nasceu com dores. Muitos nasceram com dores. Por quê? Por causa do pecado de Adão. Nasceram separados de Deus. A Bíblia diz no livro de Romanos que por causa da morte, o pecado entrou no mundo e o pecado alcançou a todos. Por isso que muitos gemem em relação desse mundo. Mas quando Jesus ele veio, a graça de Deus nos alcançou. Diga a glória a Deus. A Bíblia diz que nós somos transportados do reino das trevas para o reino de Deus. E se eu pertenço ao reino de Deus, como é que eu vou querer aquilo que é das trevas na minha vida? Imagine, eu vou fazer aqui uma comparação, tá bom? Sem querer fazer alusão a isso, vou usar isso como uma forma de comparação para a gente perceber. Imagine que a pessoa, ela torce para um time. Ela torce para o time A, não vou falar de nome. Ela torce para o time A, amém? Mas eu chego para ela e dou uma camiseta do time B, ela vai querer? Por quê? Porque ela não é o time dela. E ela vai dizer? Não, mas é bonita a camiseta. Paguei R$1.000 nela. Ela vai querer? Não vai. Ou seja, ela vai dizer? Não. Ela vai resistir. Da mesma forma, nós conseguimos resistir ao inferno. Se nós somos, com todo o temor, do time de Jesus, por que eu vou aceitar aquilo que é do inferno? Por que eu vou aceitar aquilo que é das trevas?
Eu vou me vestir com aquilo que não é do Senhor. Eu vou deixar muitas vezes o medo, a tristeza, o desânimo alcançar meu coração. Por quê? A ansiedade. Não, eu sou de Cristo. Eu vou viver daquilo que Deus tem para a minha vida. Eu vou andar segundo os princípios de Cristo. Por isso Jabes, mesmo nascendo com dores, ele não aceitou aquilo. Ele não se conformou com aquela situação. Ele não aceitou aquilo. Ainda que circunstâncias possam se colocar, se levantar sobre a sua vida, você tem duas condições. Ou você se revolta contra isso, ou você aceita isso. No livro de Romanos, capítulo 6, a Bíblia nos diz isso. Vamos lá. Romanos, capítulo de número 6. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 16. Achou? Diz: não sabeis vós a quem apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, que o pecado conduz à morte. O que é pecado? Toda desobediência à palavra de Deus, ou da obediência para a justiça. Nós somos servos, a palavra aqui é escravo, escravo não tem direito daquele a quem nós obedecemos. A quem você quer que seja Senhor sobre a sua vida? Você quer que Jesus seja Senhor? Ele vai ser um bom Senhor sobre a sua vida. Você vai viver em liberdade na presença de Deus. Ou você quer se colocar debaixo do jugo do diabo? Olha o que diz Gálatas, está do lado aí. Gálatas, capítulo de número 6. Capítulo de número 5. Gálatas, perdão. Capítulo de número 5. Eu estou no versículo e falei 6. Misericórdia. Gálatas 5:1. Diz: estais, pois, firmes. Olha que coisa. Estais, pois, firmes na... Espera aí. Liberdade. Mas espera aí. Se eu estou em liberdade, é porque eu estava... É porque eu estava preso. Mas preso no quê? Nos grilhões, no pecado. Por isso que nós não fomos chamados para viver com dores. Mas isso só muda quando você entende a sua posição em Jesus. Isso só muda quando você entende a sua posição em Cristo. Jesus não nos chamou para viver numa depressão. Jesus não nos chamou para viver ansiosos, preocupados. Algo que tem alcançado o coração de muitos, tristeza. Eu falei que na sexta-feira enfrentei uma batalha, veio uma tristeza no coração tão grande. Eu até brinquei, às vezes a pessoa pega a tristeza e ela fica... Foram 2 horas de oração na presença de Deus. Isso não sai com estalar de dedos. Isso sai quando você se inclina para o Senhor. Por isso o Senhor diz: estais, pois, firmes. O que é firme, irmãos? É estar ali, nada te tira da presença de Deus. Nada muda o teu coração. Condições externas não alcançam a tua vida, ainda que possa vir, mas não permanece em você. Você entra na presença de Deus, você fala com Deus, você busca a Deus e você vence no nome de Jesus. Eu não sei aonde eu ouvi essa frase, eu sei que em algum lugar eu vi. Se a oração ela fosse alimento, quanto você pesaria? Se a oração ela fosse alimento, quanto é que você ia pesar? Pastor, acho que eu estava magro que dava dó, como diz a... Hã? Como é que você quer vencer a batalha? Como é que você quer subjugar as forças do inferno? A Bíblia diz que as nossas armas, elas não são humanas. A Bíblia diz que aquele homem da mão mirrada, ele tinha uma das mãos mirradas. Uma dessas mãos
a que estava boa, ela representa a sua habilidade nesse mundo, de você trabalhar, de você ganhar o seu pão, de você se sustentar, de você viver, de você ir à frente. Aquela mão mirrada, ela representava aquilo que Satanás ele fez. E só Jesus pode curar. Por isso que você vê muitas pessoas, às vezes no âmbito humano, você vê aquela pessoa vencendo. Aquela pessoa ela vence, ela conquista, mas espiritualmente ela não consegue. Porque se espiritualmente ainda estiver mirrada, ela precisa ir a Cristo. Ela precisa aceitar Jesus como Senhor, Salvador da sua vida. Ela precisa entregar sua vida a Deus e começar a viver de acordo com a palavra. Perceba que foi Jesus que curou aquela mão daquele homem. Na nossa vida, as duas mãos, elas já estão curadas. Diga glória a Deus. Você pode vencer no âmbito físico e você pode vencer na condição espiritual. Por isso a Bíblia diz que Deus ele nos fez reis e Deus nos fez sacerdotes. Mas para que Deus te fez sacerdote? Para que Deus te deu o nome de Jesus? Para que Deus revestiu você de autoridade? Para que a partir desse momento você viva nessa terra dessa mesma forma. Ainda que circunstâncias possam estar se colocando na sua vida, possam estar se colocando na sua casa. Há uma canção antiga que diz, joelho no chão, jejum e oração, para vencer toda a Lembra dessa canção? Por isso eu digo, se a oração fosse alimento, quanto você pesaria? Assim você está espiritualmente. Imagine que você fizesse uma refeição só por dia. Pastor, está amarrado isso aí, hein? Isso não é de Deus, não. Uma só? Não. Será que quando você chegasse ao fim de um mês, você teria perda de peso? O que você acha? Sim ou não? Com certeza. Eu creio que não seria, só se você fosse igual aos amigos que eu conheço aí. Como é que a gente quer se sustentar, irmãos? Vivendo afastado da fonte da água da vida? Nos distanciando da presença de Deus? Por isso que Jabes, ele não aceitou aquela situação, ele não aceitou viver com dores. Viver com dores para mim, para você hoje é viver triste, viver prostrado. Não, eu não vou aceitar. Ainda que eu esteja enfrentando uma enfermidade, eu vou buscar em Deus. Deus me dá fé para vencer essa batalha. Aonde eu não estou conseguindo entender, Deus, para que eu possa alcançar o milagre de Deus sobre a minha vida. Eu mandei aquele testemunho hoje no WhatsApp, que eu falei quarta-feira. Se você não viu, depois você vê. Como é que pode aquilo? Como é que aquilo é possível? A pessoa tossir e acontecer. É por acaso. O que você acha? Você acha que é por acaso? É o poder de Deus, irmãos. É esse mover que está disposto à sua vida. É essa autoridade que está sobre você. Entenda a sua posição em Cristo. Chegou o tempo de nós entendermos, nós não precisamos mais viver com dores. Porque hoje somos participantes do reino de Deus. Hoje nós vivemos na presença do Senhor. Eu não preciso viver mais um dia triste da minha vida, ainda que eu possa estar enfrentando circunstância diversa. Como diz outra canção, vou passando pela prova. Nem falar você quer falar. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Não pelo problema, mas pela certeza que a vitória de Deus é conosco. Que Deus virá, porque Ele declarou. Olha o que a Bíblia diz em Abacuque. Pastor, tem isso na Bíblia? Misericórdia. Tem. Se você abrir em Malaquias, você volta a Zacarias, e aí você volta a Ageu, e você volta a Abacuque. Capítulo de número 2.
versículo de número 3, diz: porque a visão ainda é para o tempo determinado. Tudo tem um tempo, tem um propósito. Até o fim falará e não mentirá. Enquanto nós estamos caminhando com Deus, Deus vai falando ao nosso coração. Deus vai nos dando a fé necessária para que venhamos continuar. Abacuque, capítulo 2, verso 3. Até o fim falará, não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e ele não vai falhar. Mas será que estamos dispostos a esperar no Senhor? E esperar aqui não é você ficar de braço cruzado, não. É você fazer aquilo que cabe a você fazer. Aquilo que cabe a Deus fazer, Deus vai fazer, porque só Ele pode. Volta lá no livro de Crônicas, capítulo 4. Olha o que Jabes fez. Olha o que Jabes fez. Versículo de número 10. Diz: porque Jabes invocou o Deus de Israel. Jabes começou a buscar o Senhor. Jabes toma uma decisão no coração e diz: Senhor, eu não vou viver uma vida com dores, não. Eu não vou viver uma vida fora do que o Senhor tem para mim, não. Não vou. Eu vou viver, desfrutar do melhor. A Bíblia diz: amado, desejo que te vá bem sobre todas as coisas. Essa é a oração de Deus por nós. Que em tudo aquilo que você põe a tua mão, você vá bem. Irmãos, depende de você. Não depende só de Deus, não. Ah, pastor, e o diabo? Irmão, você está em santidade, você está na presença de Deus, não se preocupe com Satanás, não. Aquele que é de Cristo, o maligno não lhe toca. Aquele que é de Jesus. Eu só preciso permanecer em Deus. E eu gosto de um versículo, Provérbios, não precisa abrir não, só vou citar. A vereda do justo, a caminhada, a trajetória, o dia a dia. A Bíblia diz que é como a luz da aurora. O que é a luz da aurora? Nascer do sol. Algum tempo atrás tinha um comercial, que tinha um rapaz lá que estava lá com sol, acho que era de café, que ele tinha que puxar o sol, você viu? Lembra desse comercial? O nascer do sol. Vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Deus compara a nossa vida assim. Eu creio nisso. Batalhas vêm, pelo nome de Jesus a gente vence. Situações se colocam, dobramos os joelhos e vemos Deus operar. E vemos Deus se mover. Diga glória a Deus por isso. É em Deus. Jabes começa a buscar Deus. Jabes começa a se colocar diante do Senhor. Jabes começa a clamar a Deus, começa a buscar o Senhor. Uma vez eu vi o pastor Josias falar uma coisa no culto que eu gostei muito do que ele falou. Ele falou assim: imagine a mulher que está lá na hora do parto, que está dando à luz, parto natural. Aí o médico diz assim: faz força. Aí ela fala: se quiser, nasce sozinho. Não vou fazer força, não. Faz sentido isso? Nenhum? Quer dizer, aquilo que é para você fazer, você não está fazendo. Deus mandou você resistir o inferno. Deus mandou você resistir o diabo. Deus mandou você resistir o medo, a tristeza, o desânimo. Deus mandou você resistir. Cabe a você fazer isso. Ele já te deu essa autoridade. Está batendo a porta? Está batendo em porta errada. Já viu quando alguém liga para você? Esses dias me ligaram. Olha que coisa. Ligou, é o pastor Fernando? Eu falei, é. Você vai vir cortar o cabelo quando? Eu falei, rapaz, será que é revelação? Eu falei, amigo, primeiro, quem quer ser? Não, é o pastor? Eu falei, é ele mesmo.
Aí ele falou, pastor, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu liguei errado. Eu falei, rapaz, que coincidência. Imagine se falasse assim, é o pastor Fernando? É. Não, é que você ganhou R$1 milhão. Não, é eu mesmo. Não, não é outro não. É eu. É eu mesmo. Mas, ou seja, quando ligou, eu falei, amigo, não sou eu não. Ou seja, na hora, não. O Senhor te deu o poder para resistir ao inferno. Por que você não está resistindo? Jabes não aceitou viver uma vida com dores, irmãos. Deus, eu não vou viver mais com esse medo no meu coração. É decisão. Eu brinquei no culto da manhã. Irmãos, eu falei de mim, que eu já tinha nascido feio. Imagine feio sem sorrir. Então eu tenho que sorrir pelo menos para dar para dar assim uma quebrada. Não, eu tomei uma decisão no coração um dia. Eu não vou viver triste. Batalhas tenho, situações adversas vêm, mas eu tenho o Senhor. Eu tenho Deus. Eu tenho a presença de Deus. Que quando situações vêm, como Jabes, ele se inclinou para o Senhor, ele foi buscar Deus, ele vai fazer 4 orações a Deus. Porque Jabes invocou Deus Israel, dizendo, se me abençoares, muitíssimo. Diga, eu já tenho a bênção de Deus. Mas você crê nisso? Olha que coisa, eu já tenho a bênção de Deus. Eu já tenho a bênção de Jesus. Para quê? Para tudo, aquilo que está na palavra. A Bíblia diz que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Eu sou abençoado, eu sou a própria bênção. Aonde eu for, a bênção do Senhor está comigo. Aonde eu for, muda, irmãos. Aonde eu pisar a planta dos meus pés. Não importa. Aonde você colocar. Aonde você estiver. Aí diz mais, e os meus tercos amplificares. Jabes, ele está pedindo, orando a Deus, sabe o que? Senhor, eu quero terras. Eu quero prosperar. Ah não, pastor, eu não quero não. Problema seu. Tem muita gente que quer. Só que entenda uma coisa, imagine você o empresário. Que você tenha na sua empresa 10 pessoas. Cada pessoa, vamos dizer que tem 4 pessoas dentro da casa. Você estaria ajudando 40 pessoas. Como você não quer crescer? Como você não quer? Busca de Deus, se Deus tem isso para você. Se Deus tem essa direção para a tua vida. Como você não ajudaria a pregação do Evangelho? Quantas vidas seriam salvas? Seriam salvas por Jesus. O missionário estava falando, eu não vi, mas de um empresário que pagou a multa de um jogador aí. Não sei se vocês viram isso. Viu? Quanto era a multa? 1 milhão. O empresário foi lá e pagou. 1 milhão, sabe o que é isso? E o cara foi expulso ainda. Antes tinha que pegar e dar uma... Deixa eu ficar quieto que eu estou ao vivo. 1 milhão, mas deixa lá. Deus fez, glória a Deus, Deus abençoe. Mas será que tem pessoas que estão fazendo isso pela obra de Deus? Se a pessoa tem 1 milhão para pagar uma multa, ela pode. Colocar um programa, uma rádio, que vai levar vidas que vão ser salvas. Deixa Jó. Fica para lá, Jó. Jabes, ele pede a Deus, Senhor, amplifica. Senhor, multiplica. Senhor, abre ali, como diz, o meu horizonte. Me dá a visão necessária. Me dá a sabedoria. Uma palavra que se usa muito, me dá expertise. Mas santa, sabedoria que provém de Deus. Aí diz mais, a tua mão for comigo. Nós já vimos, Deus já nos deu essa habilidade. E fizeres que do mal não seja aflito. Deus lhe concedeu o que havia pedido. Mas vamos parar aqui para pensar nisso aqui. Nesses 4 pedidos que Jabes fez. Tem alguma coisa em Jó, depois eu vou ler Jó. Deus quer falar alguma coisa, mas deixa lá. Esses 4 pedidos que Jabes fez.
Primeiro, se me abençoares muitíssimo. Eu creio que a bênção de Deus, ela vai se demonstrando a cada dia sobre a nossa vida. E ela vai até o último dia da nossa caminhada. A condição de possessão, eu não creio que seja lá um passe de mágica. Que ele ora a Deus e no outro dia está lá um terreno colocado assim. Já viu aqueles carros com laço? Já viu? Está lá. Eu não creio que seja assim. Não sei se Deus deu uma direção para ele. Se Deus fez um mover, um agir. Mas que Deus fez, Deus fez. Que o Senhor Deus fez, Ele fez. Assim Deus faz na tua vida. Ele viu a mão de Deus sobre ele. Ele viu esse poder, esse mover de Deus sobre a vida dele, a cada dia. E Deus concedeu o que Jó havia pedido, irmãos. Ou seja, ele buscou de Deus. Ele não aceitou viver uma vida com dores. Ele buscou o Senhor e Deus mudou aquela situação. Deus, Ele muda você. Deus tem esse poder de mudar. Deus, eu não vou viver mais, desculpa a expressão da palavra, tá? Amém? Eu não vou viver mais nessa pindaíba não, Deus. O Senhor vai mudar isso. Sabe o que é pindaíba? Eu não vou viver, o Senhor vai me dar uma direção. Deus, abre a porta. Pastor, mas a gente está em verdadeira batalha. Eu sei. Deus prepara uma mesa no deserto. Deus toca no coração. Deus faz acontecer. Ele é Deus. Ele é Deus. E nós não podemos deixar de crer nisso, irmãos. Ele é o Senhor. Se é um empresário, se é um trabalhador, se é um vendedor, Deus envia os clientes. Mas envia aqueles que compram e pagam, Deus. Por favor, envia aqueles que compram e pagam. Envia, Senhor. Ele é Deus. Mas será que eu estou crendo para orar a Deus dessa maneira? Será que eu estou confiando no Senhor para isso? Meu Deus, toca no coração lá do meu empregador para ele me dar um aumento. Pastor, mas está diminuindo o salário, irmãos. É questão de fé. É saber. Às vezes você tem uma qualificação, às vezes você tem algo que se destaca e tem algo prendendo. E a pessoa está lá, não, nós vivemos não por aquilo que vemos. Segundo aos Coríntios, fala isso, 5:7, se eu não estou enganado. Não vivemos por vista, nós vivemos por fé. O que é viver da fé? É viver daquilo que Deus dá. É viver daquilo que Deus mostra. É viver daquilo que Deus está falando, olha, é seu por direito. Imagine que eu chego para você, sou lá, sei lá, um gerente do Carrefour, por exemplo, fiz propaganda, já foi. E aí eu chego lá e falo assim, olha, tudo bem, eu sou aqui da tal loja, do Carrefour, eu quero que você venha aqui, esse mês você vai ganhar R$1.000, e é sério a coisa, você vai ganhar R$1.000 de compra. Aí você fala, não sei não, R$1.000? Eu vou pensar. Olha, eu vou pensar. Você vai falar isso? Quando a pessoa falar, irmão, você já está dentro do carro, do ônibus, do Uber, do táxi, da bicicleta. Quando ele terminou de falar, colocou no gancho o telefone. Epa, tudo bem? Só acabou de ligar para mim. Fala, rapaz, você não vai atrás? Sim ou não? Toma posse do que Deus tem para você. Creia aquilo que a Bíblia diz, aquilo que é seu por direito. Jabes não aceitou viver uma vida com dores, irmãos. Não aceite. Se coloca diante do Senhor. Se revolte não contra pessoas. Jabes não se revoltou contra a mãe dele, porque colocou aquele nome nele. Jabes não se revoltou contra o pai dele. Não se revoltou contra Deus. Ele se revoltou contra aquela situação. E ele buscou em Deus para mudar. Assim você pode mudar. Se você se colocar diante do Senhor, você pode mudar. Que Deus coloque isso no teu coração. Abra a tua Bíblia para nós orarmos. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Esse foi o versículo que eu mandei, que seria o propósito que nós íamos orar hoje. 1 Samuel, capítulo 17. Pega aí na sua Bíblia. No nome de Jesus.
Que Deus possa abençoar muito teu coração. Que Deus possa cercar muito a tua vida. Versículo 37. E disse mais Davi: o Senhor me livrou, passado, da mão do leão e do urso. Ele me livrará, futuro. Davi está fazendo uma declaração. Davi está chamando à existência aquilo que não é como se já fosse. Deus vai me livrar. Deus tem livramento para a sua vida.